Para você acompanhando o nosso jornal, onde você estiver com a gente, sejam bem-vindos. Pessoal do YouTube, não se esqueça de deixar o like e também compartilhar a nossa live. Estamos aqui junto com você, trazendo as principais informações para começar bem o seu dia. A Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República vão decidir esta semana se dão seguimento à delação de Daniel Vorcaro. A nova proposta apresentada pela defesa do ex-banqueiro está em análise por investigadores e também membros da Procuradoria-Geral da República, que avaliam se o material reúne elementos suficientes para justificar o avanço de tratativas. Como foi mostrado pela reportagem da CNN, a expectativa entre pessoas próximas a Vorcaro é de que a versão reformulada supere as resistências que levaram à rejeição da primeira tentativa do acordo de delação premiada. Delegados envolvidos na investigação indicam que o documento passou a trazer mais nomes, datas e detalhes, inclusive os anexos complementares, O material também aprofunda relatos sobre a relação do empresário com autoridades dos 3 poderes e lideranças políticas. A nova versão menciona integrantes da cúpula do Congresso, ministros do governo Lula, lideranças da oposição e também um ministro do Supremo Tribunal Federal. Apesar disso, investigadores afirmam que o material ainda passará por uma análise detalhada para verificar a existência de provas que sustentem os relatos apresentados e para identificar eventuais omissões. A preocupação decorre da primeira proposta apresentada por Vorcaro, que foi rejeitada pela Polícia Federal e recebeu críticas da Procuradoria-Geral da República por não trazer informações consideradas relevantes para o avanço das investigações. Na avaliação dos investigadores, a colaboração também precisará apresentar fatos inéditos capazes de ampliar o alcance do que já foi apurado a partir das investigações e da análise dos celulares apreendidos com o empresário. Outro fator considerado relevante é a disposição de Vorcaro em devolver recursos. Integrantes da investigação avaliam que um eventual acordo de colaboração dificilmente avançará sem o compromisso de ressarcimento de valores expressivos. Investigadores mencionam cifras que poderiam chegar à casa dos 60 bilhões de reais. Caso a Polícia Federal e a PGR considerem que há elementos suficientes para prosseguir com as negociações, Vorcaro poderá ser chamado para prestar novos depoimentos, esclarecer pontos da proposta e apresentar documentos que comprovem as informações fornecidas. Mesmo que haja consenso entre investigadores e procuradores, um eventual acordo ainda precisará ser homologado pelo ministro André Mendonça, do STF, que é o relator do caso na Suprema Corte. Mas há, duas situações. Primeiro, o Daniel Vorcaro está, pelo menos no que a gente tem de informação, ele está apontando novos indícios, inclusive citando lideranças políticas, ministro de Luiz Inácio Lula da Silva, do governo atual, citando também novos nomes de membros do Congresso Nacional e um ministro da Suprema Corte. Aparentemente, a Polícia Federal e a PGR não estão muito convencidos com as novas informações dadas pelo ex-banqueiro, que ainda não trouxe elementos novos de acordo com as autoridades. Por exemplo, ao citar Ciro Nogueira, o Daniel Vorcaro está citando, a não ser que tenha elementos novos, mas a Polícia Federal sabe de muita coisa da relação do Daniel Vorcaro com o Ciro Nogueira. Sobre o filme Dark Horse, que é
o filme que conta a história do ex-presidente Jair Bolsonaro. A Polícia Federal também tem acesso a informações ali sobre esse contrato de financiamento para a produção do filme. Daniel Vorcaro era sócio, ou é sócio do filme que conta a história de Jair Bolsonaro. Era sócio, né? Então, o que acontece? Tem uma matéria da Globo News dizendo que parece que a PF e a PGR não estão tão satisfeitos assim. Gente, semana passada, a defesa de Daniel Vorcaro se reuniu com... No final, fica com o ministro relator do Vorcaro, se reuniu com integrantes da Polícia Federal, da Procuradoria-Geral da República e apresentou novos anexos da delação premiada, ou da proposta de delação premiada, melhor dizendo, do ex-banqueiro, do ex-dono do Banco Master, trazendo novas informações. E durante esta semana, novos anexos devem ser apresentados até sexta-feira. Por que até sexta-feira? Há uma decisão sob sigilo do ministro Alexandre de Moraes que estabeleceu que até sexta o Vorcaro pode receber a defesa dele por tempo indeterminado na Superintendência da Polícia Federal, onde ele permanece preso, naquela sala de Estado-Maior, onde Bolsonaro ficou detido também. Nas últimas 2 semanas, o Vorcaro ele se reuniu por mais de 6 horas diariamente com a defesa para preparar essa nova proposta de delação premiada. Porque no mês passado, a que foi apresentada foi recusada pela Polícia Federal. Disse, não tem nada de importante aqui, a PF não é a favor dessa delação premiada. Por mais que a palavra final fique com o ministro relator do caso do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça. A Procuradoria-Geral da República disse, não, peraí, vamos ver o que tem que ser, vamos ver se tem mais coisa a ser apresentada. Acontece que mais coisa foi apresentada, mais anexos. Dessa vez, segundo fontes da Polícia Federal, Vorcaro citou ligação com o Ciro Nogueira, mas não é nada novo, porque já aconteceu uma operação mirando o Ciro Nogueira. Citou o filme Dark Horse, o financiamento desse filme, mas também não é novidade, porque já havia sido divulgado primeiramente pela imprensa, depois a investigação também avançou sobre isso. Então, mais uma vez, segundo fontes da Polícia Federal, o Daniel Vorcaro ele não está trazendo elementos novos. O que ele está fazendo, basicamente, pelo que eu apurei, é justificando o que vem aparecendo. Por exemplo, a ligação dele com o Ciro Nogueira. Aí ele na delação, na proposta de delação, ele tenta justificar essa ligação com o Ciro Nogueira. O filme Dark Horse, ele tenta justificar o pagamento para esse filme. Ele não traz informações, não delata ninguém que esteja acima dele neste organograma criminoso. Então, tudo indica, segundo fontes da PF, que essa é mais uma delação, ou uma proposta de delação, que a Polícia Federal vai se manifestar de forma contrária. O advogado de Daniel Vorcaro, o Sérgio Leonardo, que é o responsável por essas negociações, ele esteve com o ministro André Mendonça na semana passada. Ele fez uma viagem para participar de um fórum em Portugal, depois viajou pela Europa, está voltando para o Brasil e nesta semana deve se reunir de novo com o relator do caso. André Mendonça, segundo fontes ligadas ao ministro, quer acompanhar de pertinho tudo que está sendo apresentado nessa proposta de delação. Afinal de contas, cabe a ele decidir. Mas, reforço, não está animando a PF. Agora, talvez a PGR, que é quem insiste que a delação seja apresentada ou que pelo menos mais elementos sejam trazidos, aí é outra coisa. Só lembrando a vocês que Vorcaro ele propôs aumentar uma espécie de indenização caso essa delação seja apresentada. Ele disse que vai repassar, devolver 60 bilhões de reais caso essa delação avance. Daniel Vorcaro, que está preso desde novembro do ano passado, ele foi preso em novembro, foi solto depois de 11 dias e foi preso de novo em março e segue detido desde então. Atualmente ele está na superintendência da PF aqui na capital federal. Mônica e Vitor, volto com vocês. Muito bem, tá aí então, como eu disse, até no meu comentário, se você prestou atenção, você me viu ou me ouviu falar que parece que não tem tanta coisa nova, Embora tenha ali a citação de um ministro, a gente ainda não sabe quem é o ministro,
tem muita coisa que a gente acaba descobrindo depois, né? Obviamente, é a maneira da justiça trabalhar, a maneira da justiça lidar com isso. Há os sigilos, inclusive a gente descobriu a gente descobriu que naquela delação do Daniel Vorcaro, que foi rejeitada, havia uma situação de um novo contrato que não chegou a entrar em vigor por conta da liquidação, por conta da prisão do Daniel Vorcaro, mas havia um novo contrato entre uma outra empresa do Daniel Vorcaro e o Banco Master. Uma outra empresa do Daniel Vorcaro e o escritório de advocacia da doutora Viviane Barsi de Moraes, que é a esposa do ministro Alexandre de Moraes. Alguns analistas jurídicos, analistas políticos, dão conta que esse novo contrato, ele seria uma espécie de step, porque com a venda do banco, os trabalhos entre a Viviane e o Daniel Vorcaro teria que se encerrar. E o que fizeram, na verdade, é uma espécie de um contrato de step. Se vende o banco, então entra esse novo contrato. Ou seja, aí fica um monte de coisa na cabeça do brasileiro, inclusive isso deve ser explorado aí por políticos em seus discursos, o porquê que os pagamentos não deveriam ser encerrados. Enfim, há muitos elementos que não só a relação entre o Vorcaro e o escritório Barsi de Moraes, a esposa e também o ministro, mas entre outras coisas, né? Há muitas dúvidas, muita informação que nós, os brasileiros, estamos aí na expectativa de sermos alcançados, né? De que a informação nos alcance, que a informação ela chegue, sobretudo, meus queridos, a gente precisa levar em consideração as ligações do Banco Master e esse cruzamento de informação com aqueles desvios do INSS, desvios da Previdência, não só o INSS, mas também as previdências, né, de servidores municipais, estaduais, está tudo ali atrelado. Daniel Vorcaro, Banco Master, INSS, as previdências, dinheiro que foram descontados aí de pessoas que trabalharam a vida inteira para poder ter aí, né, infelizmente, né, é difícil falar isso, mas no final da vida, ter um descanso, ter aí um momento de paz, e muitas das vezes não tem, não é? Porque a maioria são aposentados aí com um salário mínimo, e pessoas simples, doentes, que até não gostam de enfrentar nenhum tipo de burocracia, ou estão doentes numa cama. Imagina a pessoa ter que ficar correndo atrás de ligar ou ir até o INSS. Esse desconto aqui, estão descontando R$100 da minha aposentadoria, o que é isso? Muitos deixaram isso para lá. Olha só para você ver, por serem pessoas simples, até doentes, né, acabam deixando, né? Não vou correr atrás disso não, é uma mixaria aí por mês, né, que estão descontando, na verdade, R$100 em desconto, né, para quem ganha um salário mínimo faz muita diferença, não é? Faz muita diferença. Homem é flagrado com cocaína e denúncia leva a polícia militar a apreender drogas e arma em residência. Tudo isso aconteceu no município de Vilhena. Vilhena, viu? Rapaz do céu, quase todo santo dia a gente tem notícia desse tipo de situação para trazer aqui, hein? O crime não descansa, tá bom, meus queridos? Enquanto estão defendendo aí a escala 5x2, trabalhar 5 dias, descansar 2, o crime não descansa. O crime é 7x0, 30x0, não descansa. Na noite de sábado, dia 6 de junho, uma ação da Polícia Militar resultou na apreensão de drogas, uma arma de fogo artesanal e na prisão de 2 homens em Vilhena. Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a ocorrência teve início durante patrulhamento tático no bairro Alto Alegre, quando uma equipe da Rádio Patrulha percebeu a atitude suspeita de um homem que, ao notar a aproximação da viatura, demonstrou nervosismo
e tentou se afastar rapidamente do local. Durante a abordagem, os policiais realizaram buscas pessoais nos presentes e localizaram dentro de uma mochila carregada pelo suspeito uma porção de substância semelhante à cocaína. Aos militares, ele teria informado que adquiriu o entorpecente para consumo próprio em um endereço da cidade. Diante das informações repassadas, a guarnição se deslocou até o local indicado. No imóvel, 2 homens receberam os policiais e autorizaram a entrada da equipe. Durante as buscas, os militares relataram ter sentido forte odor característico de maconha vindo do interior da residência. Na averiguação, foram encontrados aproximadamente 270 gramas de maconha, distribuídas em diversas embalagens, com cerca de 40 gramas de substância, aparentando ser cocaína. Uma arma de fogo do tipo garrucha, sem identificação, uma mini balança digital e dezenas de embalagens plásticas semelhantes às utilizadas para acondicionamento das drogas. Segundo o registro policial, um dos abordados afirmou que os materiais apreendidos pertenciam ao irmão. Já o outro suspeito exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio durante os questionamentos. Diante dos fatos, dos indícios e também da prática de tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo, envolvidos receberam voz de prisão e foram conduzidos à Unidade Integrada de Segurança Pública, a Unisp, onde foram apresentados às autoridades policial para as providências cabíveis. Os materiais apreendidos também foram encaminhados à Polícia Civil. Um advogado acompanhou a ocorrência e recebeu os pertences dos conduzidos mediante a autorização formal. Gente, deixa eu dar os parabéns para a Polícia Militar do Estado de Rondônia e principalmente do 4º BPM, no modo geral, todo o estado, né? Mas estão aí farejando o crime, vou colocar assim, me desculpe os policiais, né? Mas estão aí no cheiro, sabe? Tem cheiro de crime, deixa com a Polícia Militar. Estão de parabéns, porque eu vou falar por conhecimento de causa própria, tá? Muitos policiais, tá bem, de outros estados, tá? Até me desculpa, né? Policiais de outros estados, você viu aqui que a matéria começa. Uma atitude suspeita. Rapaz, tem estado aí, meu irmão, que a atitude suspeita não faz policial militar abordar ninguém, não. E parabéns. Então aí, como eu disse para você, pelo faro aguçado da Polícia Militar aqui do estado de Rondônia, que, como eu disse, tem muitos lugares aí, a atitude suspeita tem toda hora. Policial não sai abordando gente aí com atitude suspeita, não, né? Trabalha em cima de denúncia, em cima de investigação. Parabéns à Polícia Militar, que não está dando trela aí não está dando trégua para o crime. Como eu disse no começo aqui da nossa reportagem, em todo dia nós temos que dar esse tipo de notícia, dar esse tipo de informação. Primeiro, a criminalidade ela é grande, mas também a atuação da Polícia Militar. Por mais que haja o crime por todo lado, mas se a Polícia Militar não está atuando ou está ignorando alguns fatos, né? Não está com esse faro tão aguçado, né? Aí, meu amigo, não se tem notícias sobre apreensão de drogas, apreensão de veículos roubados. Enfim, parabéns aí ao 4º Batalhão de Polícia Militar do Estado de Rondônia. Aqui, com destruição de máquinas, a Polícia Federal deflagra ação contra garimpo e exploração ilegal de madeira em terras indígenas em Rondônia. Olha só, meus queridos, mais uma operação aí, tá? Contra garimpo ilegal no estado de Rondônia. E a Polícia Federal, em ação conjunta com o Centro de Cooperação da Polícia Internacional da Amazônia, o IBAMA e também a Polícia Militar e a Força Nacional de Segurança Pública, eles realizaram
Entre os dias 1º e 3 de junho de 2026, a Operação Sentinela Amazônica nas terras indígenas Roosevelt e Parque Aripuanã, no sul de Rondônia. A ação teve como objetivo combater o garimpo ilegal e a exploração ilegal de madeira nas áreas protegidas. Ao longo da operação, com o apoio aéreo e equipes terrestres, foram apreendidos inutilizados motores estacionários, escavadeiras hidráulicas, automóveis, motocicletas e acampamentos ilegais. Também foram destruídos pontes utilizadas para acesso irregular ao interior das terras indígenas, além da apreensão de aparelhos celulares e equipamentos de comunicação via satélite. Os elementos coletados durante a ação subsidiarão as investigações em andamento para a identificação dos responsáveis pela atitude ilícita. Tá aí, então, a ação ocorreu nas terras indígenas Roosevelt e também no Parque Aripuanã, na região sul aqui do estado de Rondônia. 8h05. Hoje a gente vai dar uma seguradinha no jornal, né, pra gente fazer pelo menos 1 hora do nosso jornal aí. Daqui a pouco a gente vai então para a nossa programação musical. Lembrando que você que está participando com a gente através do nosso WhatsApp, daqui a pouquinho eu vou mandar um alô para você, tá bem? 69992423222, 69992423222 é o WhatsApp aqui da Terra FM para você falar aqui no estúdio, e daqui a pouquinho eu vou registrando então a sua participação aqui no nosso Jornal da Terra. A situação no Oriente Médio escalou, hein? O negócio tá feio lá no Oriente Médio. Israel ignorou o pedido de Trump e lançou ataques contra o Irã. A ofensiva ocorre horas após o Irã ter disparado mísseis contra alvos israelenses em retaliação aos bombardeios no Líbano. A Força de Defesa de Israel lançaram novos ataques contra o Irã na madrugada desta segunda-feira, dia 8. A ofensiva aconteceu em retaliação aos mísseis que foram lançados por Teherã contra Tel Aviv em respostas aos bombardeios israelenses no Líbano contra o Hezbollah em meio ao cessar-fogo. Segundo os militares, os ataques miraram infraestruturas do regime iraniano no oeste e também no centro do país. O complexo petroquímico de Mashhad, no sudoeste do Irã, também foi alvo de bombardeios. A mídia iraniana, moradores relataram explosões na capital, Teherã, Tabriz, Isfahan e perto de Karaj. O chefe do Estado-Maior, General Eyal Zamir, e oficiais superiores das Forças de Defesa de Israel têm conduzido as avaliações contínuas da situação e estão comandando ataques das forças no Irã a partir da sala de operações da Força Aérea. As Forças de Defesa de Israel estão alertas, prontos para continuar as operações em todos os setores contra qualquer que ameaçar o Estado de Israel, foi o que disse as autoridades aí israelenses. Mais cedo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, havia pedido ao primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, que não retaliasse os ataques iranianos, para não prejudicar as negociações de paz em andamento. Estamos muito perto de um acordo final com o Irã. Vai ser um bom acordo. Não quero que isso exploda por causa do que está acontecendo agora. Meu amigo, na hora que a situação ali no Oriente Médio ela é complicada, né? Quando estão ali aparentemente caminhando para um acordo, aí pá, o Irã vai lá e fecha o Estreito de Hormuz. Aí os Estados Unidos ameaça e vai lá e bombardeia tudo. Meu Deus do céu, gente. Vocês já pararam para pensar o quanto é difícil chegar a um acordo ali naquela situação? Há passagens bíblicas que diz, né, que Israel nunca estaria em paz. Tem isso na Bíblia, né? E agora, então, Israel ignorou o pedido de Donald Trump e
meteu bomba contra o Irã. Enquanto isso, né, estamos falando de Copa do Mundo, né, para todo lado aí, está para começar, inclusive tem jogo do Brasil, né? A seleção do Irã chegou ao México em meio a essas tensões com os Estados Unidos. A guerra no Oriente Médio completou 100 dias no domingo, dia 7, e o time iraniano estreia na Copa do Mundo de 2026 em 15 de junho contra a Nova Zelândia. Tem mais informações? Trump voltou a pedir o fim das hostilidades entre Israel e Irã. O presidente norte-americano teme que os ataques comprometam as novas negociações em andamento. Os próximos dias, as próximas horas desse dia será decisivo, né? Aí, em relação a isso, realmente a situação ali para um acordo de paz está bem complicada. A situação, ela persiste. Donald Trump agora tem, né, aí um novo problema para poder lidar, né? Que é essa questão de estender mais ainda a guerra, né? Os americanos têm cobrado não só do Donald Trump, mas dos presidentes americanos que gastam muito com a guerra em lugares longínquos, né? Que muitas das vezes deixam, né, de fazer investimentos dentro dos Estados Unidos, inclusive até com proteção de fronteira, essas coisas, porque gasta muito dinheiro na guerra. Então é um questionamento da população americana. Beleza? Donald Trump está nessa, né, de tentar encerrar a situação ali no Oriente Médio. E outra, já que estamos falando aí, né, o Donald Trump, ele foi um dos presidentes que mais classificou organizações como terroristas, superando 41 organizações em grupos independentes, né, de localidade, mas classificou muita gente aí como grupo terrorista. E a intenção do Donald Trump, após encerrar aí a situação no Oriente Médio, é vir para o continente americano. E é aqui que o bicho pega. Por quê? Você se lembra do meu comentário dizendo que a população americana questiona muito. Gasta-se muito dinheiro no Oriente Médio e muitas das vezes é preciso cuidar aqui da América, e não da América do Norte. Cuidar das Américas, cuidar do continente americano. Você gostando ou não, os Estados Unidos têm um posicionamento de que a América Latina, a América do Sul é o quintal da casa deles. Ou seja, eles cuidam da casa, mas chega uma hora que é preciso também cuidar do quintal. E aí, o grande problema é imigração ilegal, tráfico de drogas e armas. Países da América Latina têm abastecido os Estados Unidos com droga, inclusive a país da América Latina, a Venezuela, usava a droga como arma, porque é americano morrendo, né? Essas ditaduras têm os Estados Unidos como inimigo mortal, então se morre 1.000 americanos por mês, 1.000 americanos por ano, decorrente da droga que eles enviam até os Estados Unidos, é uma batalha ganha nessa guerra entre esses países, dessas ditaduras que consideram os Estados Unidos como uma ameaça. Então é isso. Então, logo após, né, concluir tudo isso no Oriente Médio, a promessa é que o Donald Trump intensifique o combate ao narcotráfico na América Latina. Durante o final de semana, né, ali, se eu não estou enganado, aconteceu na quinta ou sexta-feira, Donald Trump e os Estados Unidos já impôs sanções contra o presidente de Cuba. Cuba deve ser aí o próximo alvo dos Estados Unidos. Pode haver uma intervenção em Cuba, o que todo mundo está temendo, né? Principalmente o governo brasileiro, os governos de esquerda. Os Estados Unidos também declarou total apoio, juntamente com as outras nações aqui da América Latina, total apoio com as nações que integram a Operação Escudo das Américas, declararam total apoio ao presidente da Bolívia, né, que está sendo alvo de protestos.
muitos lá estão solicitando, né, e citados, inclusive, pelo ex-presidente Evo Morales, para pedirem ali que ele renuncie ao cargo por conta das medidas que ele está tomando. A Bolívia realmente está quebrada. O presidente assumiu a Bolívia quebrada e parece que é uma operação de guerra, né, contra ali, para poder se estabelecer a Bolívia novamente, aí principalmente recuperar a economia da Bolívia. E muita gente não está entendendo então o posicionamento do presidente da Bolívia.